A falsa criação de riqueza já aconteceu, acontece o tempo inteiro. As pessoas talvez não conhecem a história das tulipas. Na Holanda, no século XVII, um viajante descobriu que o imperador otomano cultivava tulipas. E quando ele descobriu uma tulipa de uma cor diferente, pagou uma fortuna. Era o sultão, naquele tempo mais poderoso. Aí eles foram para a Holanda e começaram a cultivar tulipas. E todo mundo querendo criar uma tulipa que não existe, para ganhar muito dinheiro. E teve corrida das tulipas. E a tulipa começou a valorizar muito, e mais. E as pessoas começaram a abrir mão de tudo o resto. Nos próximos 20 e 30 anos, todo mundo era criador de tulipa e um trocava pelo outro, para ter a tulipa mais deslumbrante. E no final, a Holanda quebrou. Não só as pessoas que cultivavam tulipas, mas o país, porque esqueceu fazer todo o resto que fazia. Se chama bolha. As bolhas não são riquezas. Isso é coisa de especulação, porque alguém fala, isso é valioso, isso é valioso. O valor de uma tulipa, sabe, assim, basicamente, é aquele valor de uma flor. Você pode pagar mais ou menos, mas não pode ser uma coisa maluca. Depois teve a bolha das imobiliárias. As pessoas estavam recebendo empréstimo com juros baixos, porque o dinheiro estava vindo de todas as empresas que estavam fazendo lavagem de dinheiro do narcotráfico, da Colômbia, do México, de Bolívia, do Peru. E esse dinheiro os bancos estavam emprestando com juros baixos para legalizar esse dinheiro. E todo mundo pegando esses empréstimos e comprando, né, investindo na bolsa, comprando casas. E a bolsa subia porque quando todo mundo corre atrás daquilo, tem demanda. E o preço sobe. Então as pessoas estavam ganhando dinheiro na bolsa. A casa que está valendo 200 mil começou a valer 500 mil. Eles começaram a comprar mais. Daqui a pouquinho, todo mundo estava muito alavancada. Quer dizer, com muita dívida, mas achando que estou devendo 500 mil, meu imóvel vale 1 milhão. Eu tenho 1 milhão na bolsa, então vou pegar mais dívida de 500 mil, porque daqui a pouco eu vou ter 2 milhões. E daqui a pouquinho eles descobriram que as pessoas não têm como pagar a dívida vencendo, as parcelas, as prestações. E começa a perceber que essas pessoas não têm nível para pagar casas de 1 milhão, comprar bolsa cara, casas no México, em Costa Rica. E começaram a duvidar sobre a qualidade desses empréstimos, sobre a capacidade de pagar. Aí o mercado imobiliário caiu que nem uma jaca. E o que o cara achava que estava valendo 1 milhão, estava valendo 200 mil. E a dívida de 500 ficou pesada. E várias dívidas começaram a vencer. E aí? O que você tem está despencando. E pior, ninguém compra. Porque as pessoas não estavam com dinheiro. E o que ele achava, eu vou vender por 1 milhão, nem por 200, 300 mil alguém comprava. Então aquilo não é riqueza. A gente tem que tomar muito cuidado e compartilhar a verdade com vocês. Isso se chama especulação. Sim, você pode ter alguém que pagou 1 milhão. A gente chama essa pessoa o idiota maior, the greater fool, né? Mas a grande maioria, né, vão ser o último que apaga a luz. Sim, sempre vai ter alguns gatunos, alguns sortudos que vão conseguir aproveitar disso. Mas o resto da galera vai perder tudo e vão ficar com dívidas. E isso foi o crash. E esse crash de 2008 repetiu-se na China em 2018. Porque era o mesmo sistema. O governo deixava todo mundo pegar empréstimo barato para comprar um monte de apartamentos, porque estavam construindo milhares de prédios. E as pessoas pegavam o empréstimo e saíam correndo.
para Canadá, Austrália. E as prestações não estavam sendo pagos. E as imobiliárias quebraram, os bancos quebraram, e o governo chinês teve que intervir para salvar a situação. Então tudo isso mostra que isso não é riqueza.